presidente fica sabendo do congresso e pergunta pros dois se iria fazer mesmo isso, já que para ele não haveria nenhum mérito pros dois. Aoya responde então que haveria sim, já que a candidatura deles ganhará legitimidade, e além disso, a Taniyama insultou ela e o Kuze, e ela não queria deixar isso barato e quer que ela peça desculpas diretamente para os dois. Kuze então só fala que só vai adiantar um pouco para o presidente apresentar os candidatos mais cedo para a eleição. Vendo os dois decididos a avançar com essa briga, ele acaba concordando e preparando para o que está prestes a acontecer, o congresso estudantil. Nas suas salas, o Kuze estava apresentando a Aoya, conhecendo muito bem a Taniyama, os possíveis argumentos que ela poderia utilizar no dia do congresso. Depois de os dois se prepararem muito bem e planejarem, a Aoya respondendo bem como reagiria se caso acontecesse determinada pergunta feita pela Taniyama, fazendo essa simulação. Ela pergunta pro Kuze se os dois, ele e a Taniyama, não se davam bem. Ele acaba respondendo que, segundo ele acha que não. E que teve um momento, durante o momento em que os dois trabalharam juntos, tiveram um respeito um pelo outro. Vendo essa resposta do Kuze, ela pergunta então por que ela fez isso. Ele acaba respondendo que talvez ela acha que ele participou da eleição só por diversão. E vendo isso, ela se pergunta desde quando ela tem essa impressão negativa do Kuze. Ele antes era o parceiro da Yuki, mas parou de trabalhar com ela e se juntou à aluna transferida, que é no caso a Aoya, dizendo que não há culpa por duvidar dos seus motivos. A Aoya percebe, pensando consigo mesmo, que talvez seja por sua culpa disso tá acontecendo, já que ela meio que forçou o Kuze a se juntar a ela. É por isso que tá acontecendo essa briga entre o Kuze e a Taniyama. Mesmo triste, ela está decidida e fala pro Kuze que vai dar o seu melhor amanhã. No dia seguinte, os dois estavam no local combinado e de repente aparece uma loira que imediatamente, eu não sei, eu acho que eu tô viajando, mas talvez, sei lá, eu acho que é a mesma garota que apareceu em um momento quando a Yuki e o Kuze estavam trabalhando para a eleição no fundamental, e ela acabou chegando de uma forma bem animada ou desanimada. 今日はよろしくねっていうのもなんか変か。 Não dá pra saber. Essa forma de interação dela me lembra da Hayasaka de Kaguya-sama. Ora ela é animada, em outro momento ela é bem desanimada, então vai saber se ela tá realmente animada ou não. Mas enfim, o Kuze pergunta pra ela que você tá bem relaxada, não? E ela responde ele que como ela não vai fazer nada durante o debate, ela tá bem relaxada porque só iria ficar observando. Vendo a Aoya, ela se apresenta como Miyamae Nona, a companheira de chapa da Saechi. Saindo depois de se apresentar, a Aoya pergunta pro Kuze se ela é companheira da Taniyama, e o Kuze acaba respondendo que sim. A Saechi, no caso, era um apelido da Taniyama, então por isso que, para confirmar, ela queria saber se ela era a mesma companheira da Taniyama. E parece que essa Nona e a Taniyama são amigas de infância, apesar de serem opostas. Uma bem séria e a outra bem descontraída. Apesar dessa diferença, elas se dão muito bem. A Nona em questão é uma das mais populares da escola e, falando em termos de contatos, ela estaria no topo. Apontada pela Aoya que se ela tem vários contatos, isso é um recurso bem poderoso durante as eleições. Kuze, vendo talvez que a Aoya estava observando a Nona e a habilidade de comunicação dela e de ter vários contatos, fala que por hoje foque apenas na Taniyama, se concentre só nela. A Aoya fica de pé no palco e olha para todos os estudantes sentados ali na sua frente, se perguntando: será que eu consigo? Ou será que vou ser ignorada como da última vez, durante aquela discussão entre o clube de futebol e o de beisebol, que não deu muito certo, e ela foi ignorada quando tentou resolver naquela discussão. Ela fala então que não é questão de se consigo ou não, eu tenho que fazer isso. Isso também é pelo Kuze, que concordou em ser seu companheiro, mas nesse momento deixa ela abalada.
ouvindo algumas conversas entre os alunos, duvidando da capacidade da Aoya e se perguntando se ela conseguiria mesmo vencer nesse debate contra a Taniyama. Kuze nesse momento chama pela Aoya, fazendo uma pergunta bem estranha. Ela não entende nada e só fica brava, falando que ele é um pervertido. E não era hora pra falar uma coisa dessas. Ele responde que é justamente por isso que essa é a hora perfeita pra se falar, já que ela não poderia bater nele na frente de todos. Esse cara é um gênio. Esse protagonista é o melhor. Depois ele explica pra Aoya e pergunta pra ela se está mais relaxada. Ele fez isso pra deixar ela mais confortável, mais relaxada, esquecendo os sussurros dos estudantes que estavam ali, já que ela estava muito tensa devido ao debate que estava prestes a acontecer. Ele pergunta pra ela quem você vai enfrentar. Ela responde, meio que óbvio, né? Falando que é a Taniyama. Mas ele responde que não é ela, afirmando que é a própria Aoya, a sua versão idealizada e perfeita de você mesma, aconselhando que ela não precisaria ser perfeita, apenas que faça como achar legal, dizendo para ela não se preocupar, que vai ajudar no momento que precisar. Começa o congresso estudantil, como tema introduzindo a triagem dos professores para a participação do conselho estudantil. A Taniyama começa falando sobre o seu ponto de vista, afirmando que está errado a maneira como o presidente e a vice-presidente deixa qualquer aluno participar da eleição e acredita que o conselho deveria ser composto apenas por pessoas habilidosas e até apresentou dados, reforçando ainda mais a sua ideia, deixando Kuze nesse momento bem impressionado a forma como ela estudou e planejou para discursar nesse momento e até coletando dados. Só que esses dados aí não é a própria Taniyama que fez as suas pesquisas, mas sim a nona, ajudando nos bastidores. Conforme vai avançando o discurso, em um momento ela pergunta para os alunos, fazendo eles questionarem, dizendo: vocês não acham desagradável ver um aluno que tem baixo desempenho como representante do conselho e ainda estar acima da hierarquia social da escola, deixando essa dúvida para os alunos, antes que eles não ligavam quem iria ganhar nesse congresso estudantil? Começaram a pensar por si mesmos se esse atual funcionamento do conselho estudantil estaria correto ou não. Nesse momento, entra a parte que ela queria, falando que os professores irão ter um papel importante nessa parte. Eles iriam avaliar se o aluno poderia ou não se juntar ao conselho estudantil. Só assim, o conselho poderá ter apenas alunos talentosos e ele será mais respeitado. Era a vez da Aoya fazer o seu discurso em oposição a Taniyama, argumentando que seria o contrário quando ela falou que o conselho seria mais respeitado se fosse composto apenas por alunos talentosos, dizendo que infringirá a autoridade do conselho. Os dois cargos têm a mais alta autoridade e respeito dentro do conselho, porque são escolhidas através do voto popular. Depois de vencer uma batalha competitiva e acirrada, eles recebem privilégios, e um deles é o direito de escolher os seus subordinados, falando que não é justo entregar esse trabalho para os professores, nem que seja uma parte, questionando que não seria a mesma coisa dizer que o conselho só funciona com a ajuda dos professores, perguntando para eles o que aconteceria se todos os membros tiverem que ser aprovados por professores. O presidente e o vice-presidente não poderão recrutar os membros que confiam, irão ter que aceitar as indicações dos professores. Continuando o discurso, o Kuze fala que está ocorrendo como planejado e de que os dois lados têm argumentos válidos e agora, nesse exato momento, os estudantes estão divididos, encerrando assim o discurso da Aoya. E nesse momento começa o debate e a Taniyama já levanta a mão, pede a licença para falar e levanta vários pontos
pra cima da Aoya, mas ela, com perfeição, responde de maneira bem direta, deixando a Taniyama contra a parede. Kuze aponta uma falha na Taniyama, que desde o início ela focou apenas nele, mas deveria ter se preocupado com a Aoya, já que ela seria a sua verdadeira adversária, se perguntando qual seria a sua próxima jogada. Ela nesse momento pergunta para Aoya e se por acaso os dois cargos, o vice-presidente e o presidente, abusarem do poder. Nesse momento a gente viu a loira fazendo alguma coisa no celular, e quando Aoya ia responder a sua pergunta, alguém interrompe, sussurrando, falando algo desnecessário, deixando ela bem confusa, não sabendo o que iria dizer nesse momento. E tudo foi orquestrado pela nona, que, usando seu celular, pediu para os alunos, devido aos seus contatos, pediu para os alunos a criticarem, deixando ela bem confusa e paralisada por ali, não lembrando o que iria falar e o que deveria fazer a seguir. Kuze, vendo isso, se levanta e dá um tapa nas costas dela, dizendo que assumiria daqui, e em frente ao microfone chama a atenção dos outros e fala para os alunos que iria assumir o controle agora, já que, fazendo uma brincadeirinha, falando que a garganta da Aoya estava ruim por falar tanto, dizendo que isso só aconteceu porque normalmente ela não fala muito com as pessoas, tirando alguns risos por ali. Ele fala que quer acabar logo com isso, para deixar a sua companheira descansar, perguntando para todos que estavam ali se precisava continuar com esse debate. Não entendendo, ele acaba explicando que vocês já se decidiram no momento em que escolheram o Kanzaki como presidente do conselho, apontando o passado de Kanzaki, dando exemplo de que ele era um aluno preguiçoso com nota baixa que normalmente nem prestava atenção na aula direito, apontando que seria impossível ele ser recomendado pelos professores para entrar para o conselho estudantil. E nesse momento, vendo ele falar assim do Kanzaki, do seu passado medíocre, os alunos só riem, mas ele acaba continuando falando sobre a sua reviravolta, dizendo que o presidente se esforçou bastante para esta altura e, vendo o esforço dele, fizeram os estudantes, todos eles, apoiarem o Kanzaki e acompanhar essa jornada dele, dizendo que o Kanzaki só conseguiu participar do conselho dessa eleição porque o sistema deles permite que qualquer um com iniciativa possa se tornar um membro do conselho, perguntando novamente para os estudantes que estavam ali se deveria continuar com isso, com esse debate. Kanzaki, impressionado com o seu Kohai fazendo bullying na frente de todos, iria passar as declarações finais, mas nem seria necessário mais, já que a Taniyama saiu do palco correndo, chocando todos, e depois a Aoya também sai correndo atrás da Taniyama. Nona nesse momento só declara a sua derrota no lugar da Taniyama, pedindo desculpas também pela confusão que a sua companheira trouxe a todos, encerrando assim o congresso estudantil. A Taniyama fala que, vendo a confiança um no outro do Kuze e da Yuki e da sua alta capacidade de lidar com os problemas, fez com que ela desistisse da ideia de se candidatar, e além da desistência, fez com que ela tivesse inveja da relação dos dois. Por isso que, quando viu o Kuze com a outra, se sentiu traída, já que tinha desistido dos seus sonhos. A Aoya para ela, correndo, e Tani grita falando para ela, confessando que ela desistiu por causa dos dois. A Aoya pede para que, se ela tivesse algo para falar, falasse, mas Taniyama responde com aquela historinha de que não tem o direito de falar mais nada. Causou tudo isso e ainda não quer falar nada. Ela admite que colocou os dois, a Yuki e o Kuze, no pedestal, e depois, já que colocou altas expectativas a eles, acabou se sentindo traída depois que viu o Kuze se aliando
a Aoya. Além disso, acabou descontando tudo na Aoya. Ainda bem que ela sabe, né? Pelo menos ela admitiu. Nesse momento chega a Nona falando que assumiria dali e cuidaria da Tani. Antes de Aoya sair, fala pra Taniyama que não sabia o porquê o Kuzi a escolheu, mas que quer ter certeza de que ele fez a escolha certa ao estar ao seu lado e que daria o seu melhor para que um dia ela a reconheça que foi a escolha certa também. Yuki tá conversando com Ayano e fala que se o Kuzi quisesse, teria acabado logo com isso. Mas mesmo assim, ela fala que não importa. E fala que o Kuzi não é um adversário digno. Essa inocência será a sua ruína. Ayano não concorda com isso e pergunta se realmente é isso mesmo. Afinal, os dois tiveram um bom desempenho durante a discussão. Yuki, quando a gente acha que ela tava toda séria, mas não, ela só tava interpretando um personagem só, apenas isso, dizendo pra Ayano que ela não entende nem um pouco sobre isso, falando que precisa transparecer confiança com sombras, encobrindo os olhos e assim pra trazer uma vibração de patrão. As ideias. Enquanto ela relaxa, a subordinada pergunta pra ela: その強キャラ演出というのは最終的に負ける側の人間がやるものではないでしょうか。 ela tem um ponto. No final, os caras que traz esse ar de superioridade acaba se ferrando. A Aoya conta tudo que a Taniyama falou pra ela pro Kuzi e diz que vai mostrar pra Taniyama que Kuzi fez a escolha certa ao concorrer com a Aoya. E ela faz, nesse momento, uma pergunta pro Kuzi, perguntando pra ele o porquê dele ter concorrido junto com a Yuki no fundamental. Ele acaba respondendo que talvez por culpa. Ela não entende nada, mas nesse momento vem algumas imagens dele saindo de casa e a Yuki observando por ali. Talvez quando ele estava referindo a culpa, era de culpa de ele ter deixado ela sozinha quando decidiu ir junto com o pai. É por isso que ele se juntou a ela durante o fundamental e passou a apoiá-la mais e fazer as coisas juntos por mais tempo, dizendo que não conseguiu recusar a oferta dela. Uma parte dele queria apoiá-la, mas o principal motivo foi a de culpa. Ele disse que se achava patético por ser movido pela culpa, já que em comparação com as pessoas ao seu redor, era motivado pelos sonhos e objetivos, e não é à toa que o chamavam de vice das sombras. Mas ele diz pra Aoya para deixá-la mais tranquila, dizendo que dessa vez é diferente. Ele decidiu isso por conta própria, dizendo que fez isso porque quis, deixando ela bem feliz. Ele fala que não é questão de comparar com a Yuki e a Aoya. Ia falar algo a mais, mas ele acabou desistindo, falando pra ela que você entendeu, né? A Aoya fala que nesse ponto ele deveria ser mais claro, com aquela risada dela. Agora é a vez dele, pergunta do porquê ela escolher concorrer com o Kuzi. Ela, vendo ele perguntar isso, responde pra ele que isso é óbvio. Falando em russo, cadê a legenda nesse momento? Não tem. Eu queria muito saber o que ela tinha falado em russo. É óbvio que é algo que deixou o Kuzi corado. Talvez eu gosto de você, eu amo você, ou você é a pessoa mais importante pra mim. Mas enfim, vamos ter que esperar pra saber. Ele pergunta, corado, o que significa o que você acabou de dizer. Ela apenas dá aquele sorrisinho dela, se levanta e não fala mais nada, dizendo só pra ele que deveria ir embora. Antes de sair daquele local, ela acaba lembrando de algo, perguntando pra ele o que era aquela historinha de taça E. Nesse instante ele é pego desprevenido, já que não estava esperando por essa pergunta dela, dando uma explicação de que uma conhecida falou que achava que a medida dela é E. Ela fica bem irritada nesse momento, com aqueles olhos bem desconfiados, talvez achando que essa garota é a Yuki, a própria Yuki, mas acaba mesmo assim revelando pra ele que é por aí, dizendo em russo, deixando Kuzi depois falando como assim, quase por aí, é mais ou menos. E assim terminando de uma forma bem engraçada o episódio.
Foi bem interessante, bem legal esse episódio. Muito bom ver a Taniyama ficou se achando, desafiou o Kuzi, mas ela acabou correndo depois, chorando no final. E é claro, a historinha dela não me motivou muito, bem feito, mereceu, já que tornou tudo aquilo em uma confusão danada, envolvendo todos os alunos pra ouvir aquele debate todo por causa de uma inveja e sentimento de traição. Agora fica a pergunta, o que ela, a Aoya, falou naquele momento em russo pro Kuzi, quando ele perguntou o porquê ela escolher ele como parceiro. Infelizmente não colocaram legenda e também não colocaram essa cena novamente, que nem da outra vez quando colocou no finalzinho do episódio, mostrando o que ela realmente falou com a sua legenda, mas dessa vez a gente vai ter que esperar o próximo episódio. É uma pena, mas enfim, esse foi o resumo desse episódio. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Pra saber o que ela falou, pra deixar o Kuzi daquela forma, bem corado.